Nem sempre Deus vai te trazer cura. Algumas vezes Ele vai permitir que a doença continue para que você entenda que você precisa tratar outras áreas da sua vida e que existe algo além da espiritualidade. É importante trazer esse tema porque a gente que é muito espiritual acaba espiritualizando tudo e algumas coisas não. Algumas coisas elas vão precisar realmente de médico, de remédios, de tratamento, de saúde, e eu acho muito importante tocar nesse assunto. Porque tem pessoas que acabam negligenciando a sua saúde por conta do espiritual, por acharem que não, se eu for recorrer a um médico ou a um remédio ou a um tratamento, eu vou estar me dizendo para mim mesma que Deus não é tão poderoso assim, quando na verdade a gente vê algumas passagens na Bíblia que falam de pessoas que não foram curadas. Pessoas como Paulo, que ele orou para que ele fosse curado do espinho da carne e ele não foi curado, porque esse não era o plano de Deus para ele. Deus queria que ele tivesse um espinho na carne, porque ele tinha um porquê dele ter aquele espinho na carne, para que ele lembrasse que ele ainda era uma pessoa, para que ele lembrasse que ele ainda era um pecador, para que ele lembrasse que ele ainda era uma pessoa comum, ele não era melhor do que ninguém, ele ainda era uma pessoa, ele ainda estava aqui em terra, ele ainda não tinha subido para os céus. E Paulo não estava errado. O espinho na carne dele não é porque ele era um pecador, não é porque ele tinha pecado contra Deus, não é porque Deus tinha esquecido dele. Era simplesmente para que ele lembrasse que ele ainda era humano. Então eu venho te falar isso porque possa ser que você esteja confundindo as coisas, possa ser que você esteja pensando que o seu espinho na carne seja porque Deus te esqueceu, ou seja porque Deus não lembra de você, ou seja porque você cometeu algo de muito errado e Deus está te castigando, quando na verdade não. Quando na verdade muitas vezes o espinho na carne que você está sentindo é simplesmente o fato de você ser um ser humano. Eu mesma já errei inúmeras vezes porque eu sempre pensei, Deus, eu tenho tanta intimidade contigo que eu não deveria estar passando por isso. Então, eu sempre questionei a Deus porque eu achava que a minha intimidade iria me dar o direito de não sofrer. Quando, na verdade, a intimidade é entender que existe uma amizade, que o Senhor é contigo, que tem uma aliança, mas que ainda assim você vai passar por aflições. Deus, muitas vezes, Ele não nos livra da dor. Muitas vezes, Ele permite que a dor aconteça, mas Ele vai estar conosco na dor. Ele vai estar conosco, assim como Ele esteve na fornalha com aqueles homens. Assim como Ele esteve na cova com Davi. Ele também vai estar contigo em meio à tua dor. Então saiba que vai ter coisas que você vai precisar correr atrás para ser curado, e não só do espiritual, mas você vai precisar realmente fazer outras coisas para que a mudança aconteça, para que você entenda que você ainda é uma pessoa. Mesmo com tanta intimidade, você ainda é um ser humano. E esse espinho na carne, ele é pro seu bem.